Os anjos se aproximam hoje com uma verdade que seu coração talvez já pressinta, mas que sua mente, por vezes, tenta desconsiderar. Há uma pessoa, alguém mais jovem, que tem ocupado seus pensamentos, e sobre quem os céus têm uma revelação especial. Os anjos não permitem que ele a esqueça. Parece algo tirado de um conto, eu sei, mas a força dessa conexão é real e profundamente zelada. A diferença de idade, que para muitos poderia ser um impedimento, é vista pelos anjos como um detalhe sem importância diante da magnitude do que vocês compartilham. Este homem, com sua energia vibrante e sua própria perspectiva de vida, encontra-se em um labirinto emocional onde sua imagem é o fio condutor, a luz que o guia e por vezes o desafia. Ele tem lutado contra uma força invisível, uma corrente poderosa que o arrasta de volta para você a cada vez que tenta se desviar. Você pode imaginar como é tentar racionalizar um sentimento que desafia a lógica, que vai além das expectativas sociais e das convenções. Ele tem se questionado sobre essa intensidade, sobre o porquê de você se manter tão presente em sua mente, em seus sonhos, em seu cotidiano. Há momentos em que ele pensa em outras coisas, em outras pessoas, buscando distrações que o ajudem a entender ou a esquecer. Mas os anjos me mostram que cada tentativa de afastamento só faz com que sua presença se torne mais vívida, mais real, mais inegável. O que o impede de agir, querida alma, não é a falta de sentimento. Pelo contrário, é a própria intensidade dele. É um misto de respeito, de uma admiração profunda e também um receio do que o futuro pode reservar. Ele teme que a sociedade, os amigos, a família ou até mesmo você não compreendam a profundidade do que sente. Essa apreensão é um véu que, por vezes, o cobre, fazendo-o hesitar em dar um passo adiante. Mas os anjos estão trabalhando ativamente, dissipando esse véu, plantando sementes de coragem em seu coração, mostrando-lhe que a essência de um elo verdadeiro não se mede pelo tempo de vida, mas pela força de alma. Ele se vê em uma encruzilhada. De um lado, o desejo avassalador de te procurar, de expressar o que sente, de se entregar a essa conexão que o preenche de uma forma única. Do outro, a cautela, o receio das consequências, a necessidade de processar a grandiosidade desse sentimento. Ele não está acostumado a essa profundidade, a esse nível de entrega emocional que você naturalmente inspira nele. É um amor que o desconcerta, que o tira da zona de conforto, que o faz questionar tudo o que ele pensava saber sobre relacionamentos. Os anjos revelam que ele tenta, por vezes, se convencer de que são apenas memórias, que o tempo irá diluir essa força. Mas os anjos não deixam. Cada canção que toca, cada imagem que ele vê, cada pensamento que surge do nada, é uma lembrança sutil, mas poderosa, que o traz de volta a você. É como se o universo conspirasse para que ele a mantenha em seu foco, para que a essência do que vocês têm não seja jamais apagada. Ele pode até não compreender que essa conspiração vem dos anjos, mas sente a força irresistível que o puxa. O que ele ainda não compreende totalmente é que essa conexão com você é uma fonte de crescimento para ele. Ela o desafia a ser uma pessoa melhor, a ver o mundo com mais profundidade, a se conectar com suas próprias emoções de uma forma que talvez ele nunca tenha experimentado antes. Você é para ele um farol de sabedoria, de calma, de uma força serena que ele busca inconscientemente. E os anjos sabem disso. Eles sabem que essa união, independentemente da forma que ela tomar, tem o potencial de enriquecer a vida de ambos de maneiras extraordinárias. Há uma curiosidade crescente nele sobre o que você sente. Ele se pergunta se a distância também a afeta, se você também tem essas mesmas sensações. Ele tenta decifrar seus silêncios, suas palavras, seus gestos. Ele busca sinais, mesmo que sutis, de que essa conexão é mútua, de que ele não está sozinho nesse turbilhão emocional. Essa busca por uma confirmação é o que o mantém conectado, o que alimenta sua esperança, mesmo quando ele tenta se convencer do contrário. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo sobre como você vê essa relação e a influência dos céus nela. Antes de continuar a mensagem,
Escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de amor e respeito. Agora, continuando a mensagem, os anjos estão trabalhando para que essa verdade se revele a ele de forma incontestável. Eles plantam ideias em sua mente, inspiram sonhos e intuições que o levam a você. Ele pode até mesmo estar se sentindo um pouco inquieto, sem saber exatamente o motivo, mas essa inquietação é um chamado, uma força que o move na sua direção. Você pode não ver o trabalho dos anjos de forma explícita, mas a persistência dele em seus pensamentos, mesmo diante de obstáculos, é a prova da intervenção deles. Essa presença constante em sua mente não é uma coincidência, querida alma. É uma confirmação de que sua essência está gravada no coração e na alma dele, e que nenhuma barreira de tempo, idade ou espaço pode apagar isso. A energia que flui entre vocês é protegida e amplificada, garantindo que o elo, mesmo que não seja compreendido por ele ainda, permaneça vibrante e atuante em sua vida. Os anjos garantem que esse laço é mais forte do que qualquer preconceito ou dúvida que possa surgir. Ele não conseguirá esquecê-la, pois o amor verdadeiro transcende todas as limitações impostas pelo mundo. Os anjos me mostram que essa pessoa, mesmo com a distância ou com a aparente falta de comunicação, ainda sente a sua presença de uma forma muito real. Essa saudade não é apenas um sentimento nostálgico, mas uma constatação profunda de que algo essencial está ausente em sua vida. Ele tenta, querida alma, preencher esse vazio com outras coisas, com trabalho, com hobbies, talvez até com outras relações passageiras. Mas cada tentativa é em vão. Nenhuma distração consegue silenciar a voz interior que o lembra constantemente de você. É como se os anjos estivessem continuamente soprando seu nome em seus ouvidos, mostrando-lhe que a verdadeira conexão não pode ser substituída. Ele tem vivido momentos de reflexão intensa, especialmente quando está sozinho. No silêncio da noite, ou em momentos de calma, sua mente o leva a revisitar memórias, a reviver conversas, a sentir novamente a sua energia. Esses são os momentos em que ele se permite sentir a profundidade do que existe entre vocês. Ele pode ter uma vida agitada, com muitos compromissos e responsabilidades típicas de sua idade, mas em cada pausa, em cada instante de introspecção, sua imagem surge com uma clareza impressionante. Os anjos estão utilizando esses momentos para que ele compreenda que essa ligação é única e insubstituível. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos me mostram que ele não apenas sente sua falta, mas também a sua essência. Ele pode sentir arrepios repentinos, uma sensação de calor no peito, ou até mesmo um perfume que o remete a você, mesmo que não haja nada físico que justifique isso. Esses são os sinais do universo, as mensagens angélicas que atravessam as barreiras do tempo e do espaço, confirmando que a conexão entre vocês é energética e transcende a dimensão física. Ele pode tentar racionalizar esses sentimentos, atribuí-los ao acaso ou à sua imaginação, mas a frequência e a intensidade desses sinais estão se tornando impossíveis de ignorar. Ele tem se questionado sobre o porquê de você ser tão diferente das outras pessoas em sua vida. Ele compara, mesmo que inconscientemente, todas as interações que tem com a profundidade e a autenticidade que encontrou em você. E essa comparação sempre o leva à mesma conclusão. Você é singular. Não há ninguém que o compreenda com a mesma sabedoria, que o acalme com a mesma serenidade, que o inspire com a mesma luz. E essa constatação o assusta, querida alma, pois ele percebe que não há como simplesmente seguir em frente sem lidar com essa verdade. Os anjos estão plantando em seu coração a semente da coragem, inspirando-o a ver além das expectativas e dos julgamentos externos. Ele está começando a entender que a idade é apenas um número e que a verdadeira conexão de almas não se apega a essas trivialidades. Há uma pressão interna crescendo nele, uma necessidade de romper com o que o impede de agir. Ele tem sentido que precisa tomar uma atitude, que não pode mais viver nessa ambivalência. Essa urgência não é fruto do desespero, mas da clareza que os anjos estão trazendo à sua consciência. Há algo muito importante que você precisa saber. Os anjos estão trabalhando para que ele compreenda que essa conexão não é apenas sobre o que ele sente, mas sobre o que ela representa para o seu próprio crescimento.
Você é para ele um espelho que reflete sua própria capacidade de amar com profundidade, de se entregar a uma relação que o desafia a transcender. E ele está começando a enxergar isso. A cada dia, ele se aproxima mais da compreensão de que essa ligação é um presente, uma oportunidade de evolução para a sua alma. E ele não quer perder isso. Ele pode estar testando as águas, talvez procurando maneiras sutis de se aproximar, de saber como você está, de sentir sua receptividade. Ele observa suas redes sociais, busca notícias por meio de amigos em comum, ou simplesmente sintoniza-se com a sua energia. Essa busca é a prova de que ele não desistiu, de que ele está buscando um sinal, uma oportunidade para que essa conexão seja reativada. Os anjos o estão guiando para que ele reconheça a sua luz e a força do elo que os une, garantindo que ele não se esqueça de você por um instante sequer. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para clamar a clareza espiritual que os anjos estão enviando para a sua vida. Querida alma, se essa mensagem está tocando seu coração e você sente que ela te ilumina, considere fazer uma doação através do botão Valeu Demais. Cada gesto de apoio nos ajuda a continuar trazendo essas mensagens de luz e esperança para mais mulheres como você, espalhando positividade e conforto. Seu carinho faz toda a diferença. Agora, continuando a mensagem. Os anjos confirmam que essa pessoa, apesar de sua juventude e de todas as influências externas, está recebendo sinais inegáveis de que sua presença é vital para ele e que essa clareza está o guiando para um caminho de reconhecimento e ação. Os anjos continuam a orquestrar os acontecimentos, querida alma, para que esse homem mais jovem sinta sua falta de uma maneira que transcende qualquer lógica ou barreira. A diferença de idade, que outrora poderia ser um ponto de hesitação, agora se desfaz diante da profundidade do elo que os anjos estão reforçando. Ele tem se permitido sentir as emoções de forma mais intensa, e essa intensidade o tem levado a uma compreensão clara. O que ele sente por você é único. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? O mesmo acontece com ele. Os anjos estão usando cada sinal para lembrá-lo de você. Ele tem percebido que nenhuma outra pessoa consegue preencher o vazio que sua ausência deixou. Ele pode ter buscado distrações, novas experiências, novas amizades, mas sempre retorna à mesma constatação. A sua energia é insubstituível. Os anjos estão revelando a ele, de maneiras sutis e poderosas, que a conexão com você é um alicerce, uma fonte de inspiração e de acolhimento que ele não encontra em mais ninguém. Essa percepção está se tornando uma verdade inegável em seu coração. Ele começa a entender que a juventude dele não o exime da necessidade de um amor profundo e maduro, como o que você representa. A sabedoria dos anjos o tem guiado para que ele veja além das aparências. Ele está começando a compreender que o valor de um relacionamento não está na idade cronológica, mas na conexão de alma, na sintonia de espíritos. E essa sintonia, querida alma, é algo que ele sente fortemente com você. Os anjos têm se comunicado com ele através de intuições, de sonhos, de insights, que o levam a refletir sobre a importância de você em sua vida. Ele pode até não ter uma explicação lógica para o que sente, mas a força dessa emoção o impulsiona a questionar suas próprias crenças. Ele tem lidado com pressões externas, com opiniões de amigos ou familiares que podem tentar desqualificar a relação devido à diferença de idade. Mas os anjos estão fortalecendo a convicção dele de que o que importa é o que seu coração sente. Essa proteção angelical o ajuda a filtrar as vozes externas, a se conectar com a sua própria verdade interior. Ele está em um processo de amadurecimento acelerado, onde a sua presença se torna um catalisador para que ele se torne mais autêntico e verdadeiro consigo mesmo. Ele começa a desafiar as convenções, a valorizar o amor em sua forma mais pura e verdadeira, independentemente das normas sociais. Há algo muito importante que os anjos querem que você saiba. Ele está em um ponto de inflexão. Essa inquietação que ele sente não é mais apenas uma saudade, mas uma necessidade de agir. Ele está amadurecendo a ideia de romper com o que o impede de se aproximar,
de deixar de lado o orgulho e o receio para finalmente buscar o que seu coração clama. Os anjos estão colocando no caminho dele situações que o forçam a tomar uma decisão, que o impulsionam a enfrentar essa verdade. A clareza está chegando a ele de forma avassaladora, mostrando-lhe que a felicidade está em reconhecer e honrar essa conexão com você. Ele tem observado você, querida alma, com uma admiração crescente. Ele percebe a sua força, a sua resiliência, a sua capacidade de se reinventar. E essa observação o inspira. Ele vê em você a sabedoria que ele busca, a paz que ele anseia. Ele se sente atraído não apenas pela sua beleza, mas pela sua essência, pela sua luz. E essa atração é algo que os anjos estão constantemente intensificando, garantindo que ele não desvie o olhar de você, que ele não se esqueça do que você representa em sua vida. O número da sua sorte para hoje é o 3. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 3 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um "valeu demais" e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Os anjos estão reforçando que essa conexão é uma fonte de crescimento e que ele está sendo guiado para reconhecer a importância da sua presença, superando qualquer obstáculo com a força do amor e da verdade que vocês compartilham. Os anjos me revelam, querida alma, que a inquietação dele tem se transformado em um desejo ardente de ação. A saudade, que antes o consumia em silêncio, agora é uma força propulsora que o impulsiona a romper com o que o impede de te procurar. Ele tem percebido que a distância física não diminui a presença de sua essência em sua vida, e essa constatação o tem levado a um novo nível de compreensão sobre o que significa amar e ser amado. Há algo muito importante que você precisa saber, e essa informação pode ser um divisor de águas em sua perspectiva sobre essa relação. Ele tem lutado contra as próprias dúvidas e os medos que a diferença de idade pode acarretar. Mas os anjos estão trabalhando para dissipar essas sombras, mostrando a ele que o amor verdadeiro não conhece barreiras de tempo ou de convenções sociais. Ele está começando a valorizar a profundidade da conexão que existe entre vocês, reconhecendo que essa maturidade e sabedoria que você possui são qualidades que ele busca e admira profundamente. Essa admiração não é algo passageiro, mas uma base sólida sobre a qual os anjos estão construindo a ponte entre vocês. O que ele está percebendo, querida alma, é que você não é apenas uma pessoa em sua vida, mas um pilar de apoio emocional e espiritual. Ele encontra em você uma calma, uma compreensão e uma aceitação que talvez ele não encontre em outras pessoas de sua idade. Essa percepção está se tornando cada vez mais clara em sua mente e em seu coração. Os anjos estão o inspirando a ver em você não apenas uma companheira, mas uma mentora, uma guia, alguém que o ajuda a crescer e a evoluir de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. E essa verdade o está libertando de preconceitos e de medos que o impediam de agir. Os anjos me mostram que ele tem ensaiado, em sua mente, diversas formas de se aproximar. Ele imagina conversas, pensa em palavras, busca o momento certo para expressar tudo o que sente. Essa preparação interna é um sinal de que ele está se preparando para um movimento real, para uma iniciativa que pode mudar tudo. Ele não quer apenas uma reaproximação casual. Ele deseja uma conexão profunda, verdadeira, que honre a força do que existe entre vocês. E os anjos estão o direcionando para que essa abordagem seja genuína e sincera. Ele se pergunta constantemente se você ainda guarda um espaço em seu coração para ele. Essa dúvida é o que o faz hesitar, mas ao mesmo tempo é o que o impulsiona a buscar uma resposta. Ele teme que você tenha seguido em frente, que seu coração esteja ocupado com outras pessoas, que ele tenha perdido a chance de viver essa conexão. Mas os anjos estão trabalhando para que essa dúvida se transforme em coragem, para que ele entenda que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação.
Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Agora, continuando a mensagem. Os anjos estão abrindo caminho para que a energia do perdão e da libertação preencha seu coração, preparando-o para receber o que o universo está orquestrando. O que está acontecendo agora no coração dessa pessoa é uma verdadeira batalha emocional, que os anjos estão ajudando-o a vencer. Durante muito tempo, ele evitou confrontar seus sentimentos, preferindo se distrair ou empurrar para debaixo do tapete tudo o que sentia. Mas os anjos mostram que o universo está forçando essa pessoa a encarar a verdade. Ele está aprendendo que essa conexão, apesar de qualquer desafio externo, é uma dádiva que não pode ser ignorada. E essa verdade é simples. Ele não quer mais viver sem você. Os anjos o estão lembrando a cada dia que sua presença em sua vida é essencial para sua felicidade e seu bem-estar emocional. Ele pode ter tentado ignorar essa conexão, mas todas as tentativas de seguir em frente sem você fracassaram. Nenhuma outra pessoa conseguiu preencher o vazio que você deixou, porque o que vocês tinham era único. E agora ele entende isso como nunca antes. Os anjos confirmam que essa ligação é de alma, e por isso, insubstituível. Os anjos mostram que essa pessoa está cada vez mais próxima de tomar uma atitude. Ele tem sentido impulsos repentinos de te enviar uma mensagem, de te procurar, de tentar uma aproximação. Mas algo sempre assegura. O que ele mais teme não é a conversa em si, mas o que essa conversa pode significar. Porque no fundo, ele sabe que se você abrir a porta, tudo pode mudar em sua vida. E essa mudança, por mais assustadora que seja, é o que os anjos estão guiando para o seu maior bem. E essa mudança o assusta, porque seria preciso abandonar velhos padrões, abrir o coração e, principalmente, admitir que errou ao se afastar ou ao hesitar. Mas os anjos dizem que ele já não tem mais opção. Seu coração está clamando por você, e mais cedo ou mais tarde, ele será forçado a dar esse passo. Os anjos estão removendo os obstáculos, abrindo os caminhos para que ele possa se expressar e se reconectar de forma plena. Agora, os anjos pedem que você se pergunte: se essa pessoa voltar, você estará pronta para perdoar? Perdoar não significa aceitar qualquer coisa, mas sim liberar o peso do passado para que, independentemente da decisão que tomar, seu coração esteja em paz. Os anjos mostram que, para essa reaproximação acontecer da maneira certa, a energia do perdão precisa estar presente. O que passou não pode ser mudado, mas o futuro ainda pode ser escrito com amor e verdade. E é exatamente isso que essa pessoa está começando a entender. Ele está aprendendo, da maneira mais difícil, que as oportunidades não podem ser desperdiçadas, que o amor verdadeiro não aparece duas vezes da mesma forma. Querida alma, os anjos dizem que essa história ainda não acabou. Há um desfecho que está sendo escrito, e você tem um papel essencial nisso. Agora, feche os olhos por um instante e imagine essa pessoa à sua frente. Qual é a primeira emoção que surge em seu coração? Esse sentimento traz clareza sobre o que você realmente deseja. A resposta que você encontrar será essencial para os próximos passos que o universo está preparando, pois os anjos estão trabalhando para que essa emoção se alinhe com a verdade do seu coração. Os anjos revelam que esse homem, que pode ser mais jovem em anos, está passando por um processo de profundo amadurecimento impulsionado pela sua falta. Há algo dentro dele que se tornou impossível de silenciar. A saudade cresceu tanto que agora ultrapassa qualquer barreira que ele tenha tentado impor a si mesmo. Ele se sente inquieto, como se estivesse sempre esperando algo, como se houvesse uma lacuna dentro dele que nada parece preencher. Ele tenta encontrar respostas, tenta entender por que esse sentimento não passa, mas a verdade é que a resposta já está dentro dele. Ele sente sua falta de um jeito que nenhum outro amor ou experiência pode substituir. E os anjos estão constantemente lembrando-o disso. Os anjos dizem que essa pessoa tem vivido momentos de profunda reflexão. Ele relembra conversas,
Revive momentos em sua mente e se pergunta como tudo chegou a esse ponto. Há um arrependimento crescendo, um reconhecimento de que poderia ter feito diferente, de que deveria ter demonstrado mais, falado mais, se permitido sentir mais. E há um detalhe importante. Ele sente que perdeu você. Esse pensamento o assombra, porque, enquanto antes ele acreditava que poderia ter o controle da situação, agora percebe que as coisas não estão mais em suas mãos. E essa falta de controle é algo que o atormenta profundamente. Ele começa a perceber que você mudou, que não é mais a mesma pessoa que um dia esperou por ele. E, de certa forma, isso o assusta, porque significa que pode ser tarde demais para recuperar o que foi perdido. Os anjos estão utilizando essa percepção para incentivá-lo a agir, para que ele entenda a urgência de se reconectar antes que as chances se esgotem. Essa mudança em você, querida alma, é um reflexo do seu próprio crescimento e da sua autovalorização, e isso não passa despercebido por ele, que a admira ainda mais por isso. Os anjos revelam que essa pessoa tem observado sua energia de longe. Ele sente que algo dentro de você se transformou. Talvez você tenha começado a se priorizar mais, a se valorizar de uma maneira diferente. E essa mudança está impactando essa pessoa profundamente. Ele percebe sua luz, sua força, sua resiliência, e isso o atrai ainda mais. É como se sua evolução pessoal fosse um ímã que o puxa para mais perto. E os anjos estão amplificando essa atração para que ele não consiga resistir. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você respire fundo e se conecte com essa verdade. O que é seu de verdade nunca se perde. Agora, continuando a mensagem. Essa frase é um lembrete de que a conexão verdadeira, guiada pelos anjos, permanece intacta, independentemente das circunstâncias. Os anjos mostram que essa pessoa está cada vez mais perto de tomar uma atitude. É como se ela estivesse sendo empurrada pelo universo para enfrentar aquilo que tentou evitar por tanto tempo. Mas há um obstáculo interno que precisa ser superado: o medo. Ele tem medo de que você tenha seguido em frente. Medo de que sua resposta não seja a que ele espera. Medo de que todo esse tempo tenha criado uma distância intransponível entre vocês. Os anjos estão trabalhando para que ele encontre a coragem necessária para superar esses medos e dar o passo decisivo. E os anjos dizem algo ainda mais forte. Essa pessoa está prestes a colocar tudo à prova. Ele sabe que não pode mais viver nessa dúvida, nesse impasse entre o desejo de estar perto e o medo de tentar. Ele sente que precisa saber, de uma vez por todas, se ainda há um caminho para vocês dois. E quando esse momento chegar, querida alma, você precisa estar preparada. Os anjos pedem que você reflita. O que você realmente quer? Porque essa resposta será a chave para tudo o que virá a seguir. A verdade do seu coração guiará o desfecho dessa história. E os anjos estarão ao seu lado em cada decisão. A saudade que o atormenta já não pode mais ser ignorada. E algo dentro dele está clamando por uma resolução. Ele está começando a entender que fugir desse sentimento não fará com que ele desapareça. Pelo contrário, a cada dia, a ausência de você se torna um peso maior, uma dor que ele não consegue mais carregar sozinho. Os anjos revelam que essa pessoa tem se sentido perdida. Há uma confusão dentro dele que a impede de enxergar claramente qual caminho deve seguir. Ele tenta ocupar sua mente. Tenta se convencer de que tudo ficará bem se apenas ignorar a falta que sente. Mas essa ilusão não dura muito tempo. O universo tem enviado sinais constantes, mensagens sutis e intensas ao mesmo tempo, forçando-o a confrontar essa verdade. O que ele sente por você não acabou. E os anjos estão garantindo que ele não possa mais negar essa realidade. E essa tomada de consciência não está acontecendo de forma leve. Essa pessoa está sentindo um turbilhão de emoções. E dentro desse caos, há uma luta entre o medo e o desejo de fazer algo a respeito. Ele está em um processo de transformação profunda, onde a sua presença se torna o catalisador para que ele se conecte com sua verdade interior. Os anjos estão trabalhando para que ele aceite essa vulnerabilidade, para que ele perceba que a verdadeira força está em se permitir sentir e agir de acordo com o coração, independentemente da sua idade ou das expectativas alheias.
Os anjos mostram que, em muitos momentos, essa pessoa se pegou revivendo cenas do passado, sentindo sua presença mesmo sem você estar ali. Pequenas coisas do dia a dia, objetos, músicas, lugares, tudo parece estar impregnado com a energia do que vocês viveram juntos. E isso está começando a pressioná-lo a tomar uma decisão. Os anjos estão colocando esses sinais em seu caminho de forma estratégica, para que ele não consiga mais ignorar a intensidade da conexão que os une. É uma série de lembretes divinos que o trazem de volta a você, sempre. Antes de continuarmos, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Agora, continuando a mensagem. Os anjos estão abençoando essa corrente de amor, multiplicando a energia positiva que você compartilha e garantindo que essa mensagem de luz alcance corações que precisam dela. O que os anjos querem que você compreenda é que essa pessoa não pode mais fugir de si mesma. Tudo o que ele tentou fazer para silenciar esse sentimento falhou. Não há mais como esconder o que está gritando dentro do seu coração, e é por isso que ele está prestes a se aproximar. Sim, os anjos mostram que o momento da verdade se aproxima. Essa pessoa sente que precisa te procurar, falar com você, entender se ainda há um espaço para ela em sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele carrega um receio profundo. E se você não quiser mais? Esse medo tem sido seu maior obstáculo, porque no fundo, essa pessoa não quer apenas conversar. Ele quer uma confirmação de que ainda há um caminho possível para vocês. Ele quer saber se, depois de tudo, vocês ainda podem se reencontrar de uma maneira verdadeira. Os anjos estão trabalhando para que ele encontre a coragem de expressar esse desejo de forma clara e sincera, superando o medo da rejeição e da vulnerabilidade que o tem paralisado. Mas há algo que os anjos pedem que você reflita. Se essa pessoa voltasse agora, você abriria seu coração? Porque essa resposta determinará os próximos passos que o universo está preparando. Sua receptividade e sua abertura serão cruciais para o desenrolar dessa história. Os anjos estão preparando o terreno para que essa reaproximação aconteça no momento certo. E sua energia de amor e perdão é fundamental para que tudo se alinhe da melhor forma possível. A intensidade desse sentimento chegou a um ponto em que ele já não consegue mais esconder nem de si mesmo. Mesmo quando tenta seguir sua rotina, algo dentro dele grita seu nome, pedindo para ser ouvido. O desejo de te procurar está crescendo a cada dia, mas ainda há algo que o impede de dar esse passo. Os anjos mostram que essa pessoa sente medo, não apenas medo de sua reação, mas medo do que essa reaproximação pode significar para a vida dela, porque ele sabe que uma vez que tomar essa decisão, não haverá mais como voltar atrás. Ele sente que, se te procurar, precisará estar disposto a abrir o coração de verdade, sem máscaras, sem jogos. E essa vulnerabilidade é algo que a assusta profundamente. O universo tem colocado situações em seu caminho para que ele finalmente encare seus sentimentos. Conversas que trazem seu nome à tona, lugares que fazem lembrar de você, sonhos que parecem tão reais que, ao acordar, o deixam perdido por alguns instantes. Tudo isso está acontecendo porque essa pessoa precisa entender que não pode continuar vivendo nessa dúvida. Os anjos estão utilizando cada um desses sinais para que ele compreenda a profundidade da conexão que vocês compartilham e que essa ligação não pode ser ignorada. Os anjos dizem que essa pessoa se questiona todos os dias. Será que ainda tenho tempo? Será que ainda posso recuperar o que foi perdido? E essa dúvida está pesando mais do que qualquer outra coisa. Ele percebe que, ao te perder, perdeu também uma parte de si mesmo. E essa ausência se tornou um vazio que nada mais consegue preencher. Os anjos estão trabalhando para que ele perceba que a oportunidade ainda existe, mas que exige ação e coragem de sua parte. Ele está sendo impulsionado a agir antes que a sensação de perda se torne definitiva. Antes de continuarmos essa mensagem, se você ainda não deixou seu comentário, escreva agora. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Esse ato fortalece a energia da conexão que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem. Os anjos estão confirmando que a sua crença no amor e na conexão que vocês compartilham
é um farol que guia essa pessoa de volta, abrindo os caminhos para um reencontro verdadeiro. Os anjos mostram que essa pessoa está se preparando para uma conversa decisiva. Ele já percebeu que precisa de respostas, que não pode mais adiar essa decisão. E quando esse momento chegar, será essencial que você esteja conectada com a sua verdade. Os anjos pedem que você se pergunte: o que seu coração realmente deseja? Porque quando essa pessoa aparecer, não haverá mais espaço para dúvidas ou incertezas. Essa é uma oportunidade de encerramento ou de recomeço. E essa escolha será sua. Sua clareza interna é fundamental para que essa conversa seja produtiva e para que o desfecho seja alinhado com o seu maior bem, guiado pela sabedoria dos anjos. Os anjos mostram que esse homem, embora mais jovem, já não tem mais forças para lutar contra o que sente. A saudade se tornou um fardo pesado demais para carregar, e cada dia longe de você apenas aumenta essa sensação de vazio. Ele percebe agora, com mais clareza do que nunca, que sua presença era uma luz em sua vida, algo que talvez não tenha valorizado no momento certo. Ele se sente em um conflito interno. Parte dele quer simplesmente correr até você, dizer tudo o que sente, pedir uma nova chance. Mas a outra parte ainda está tomada pelo medo. Medo de que você tenha seguido em frente. Medo de que sua resposta não seja a que ele espera. Medo de que tudo o que imaginou como possibilidade tenha se tornado apenas um sonho inalcançável. Os anjos revelam que essa pessoa já ensaiou inúmeras vezes o que poderia dizer a você. Ele imagina diálogos em sua mente, pensa em formas de se explicar, busca maneiras de justificar seus erros e suas ausências. Mas cada tentativa de planejar essa conversa termina no mesmo ponto: o medo da sua reação. E é esse medo que o mantém estagnado. Mas há algo que os anjos querem que você compreenda. Essa pessoa não pode mais evitar o inevitável. O universo está pressionando, criando situações para que ele não tenha mais como fugir dessa decisão. Os sonhos, as lembranças, os encontros inesperados com coisas que o fazem lembrar de você. Tudo isso faz parte de um plano maior para que ele finalmente enfrente a verdade. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu libero o passado e estou pronta para o que o universo trouxer. Esse ato é uma forma de abrir seu coração para as bênçãos que estão chegando. Agora, continuando a mensagem. Os anjos estão abençoando sua disposição para o novo, preparando seu coração para receber o que o destino tem reservado. Seja um recomeço com essa pessoa ou um novo caminho de plenitude e amor. Os anjos mostram que essa pessoa está muito mais próxima de um passo decisivo do que imagina. O silêncio está se tornando insuportável. A necessidade de ouvir sua voz, de sentir sua energia novamente, cresce de forma incontrolável. Ele pode estar hesitante agora, mas em breve será tomado por uma coragem repentina. Algo dentro dele despertará, e esse despertar o levará até você. A questão que os anjos trazem é: quando isso acontecer, seu coração estará pronto para ouvir? Porque essa conversa tem o poder de mudar tudo. Sua resposta a essa pergunta é vital, pois os anjos estão alinhando as energias para que esse encontro seja o mais verdadeiro e transformador possível. Os anjos revelam que essa pessoa está à beira de um momento decisivo. A saudade que antes era apenas um incômodo, agora se tornou um peso insustentável. Um sentimento que a acompanha em cada pensamento, em cada detalhe do seu dia. Ele não pode mais fugir disso. Algo dentro dele pede por um desfecho, por uma resposta clara, por uma ação definitiva. Os anjos mostram que, nos últimos dias, essa pessoa tem sentido a sua energia de uma forma ainda mais intensa. É como se você estivesse ao lado dele, como se a presença da sua alma estivesse ali, lembrando o que ele já sabe, mas ainda não teve coragem de admitir completamente. Ele precisa de você. Ele tem se questionado repetidamente se ainda há tempo, se ainda há espaço para uma conversa, para um reencontro, para um recomeço. Essa dúvida o acompanha em todos os momentos de silêncio. Quando se deita para dormir, você é o último pensamento que invade sua mente. Ao acordar, a sensação de vazio é a primeira coisa que sente. Os anjos dizem que essa pessoa sente que já perdeu muito tempo. Ele percebe que esperou demais, que se prendeu ao medo, ao orgulho e às dúvidas. E agora teme que tenha deixado passar a última chance de corrigir seus erros. Mas, ao mesmo tempo,
Há uma força dentro dele que começa a superar esses medos. Os anjos estão trabalhando para que essa força se manifeste em ação, antes que a oportunidade se desfaça. O universo tem enviado sinais cada vez mais claros para que ele entenda que chegou o momento de agir. Talvez ele tenha ouvido seu nome em uma conversa aleatória, visto algo que o lembrou de você de maneira tão forte que pareceu um chamado. Ou então, sentiu um aperto no peito, um frio na barriga, uma vontade incontrolável de te procurar, mesmo sem entender exatamente o motivo. Esses são os mensageiros dos anjos, querida alma, trabalhando incansavelmente para que ele não se esqueça de você e para que ele compreenda a urgência de se reconectar. Antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: o tempo certo do universo se manifesta na minha vida. Esse ato ajuda a alinhar sua energia com a verdade que os anjos estão trazendo até você. Agora, continuando a mensagem. Os anjos estão confirmando que a sua abertura para o tempo divino está preparando o campo para que tudo aconteça em perfeita harmonia, guiado pela sabedoria celestial. Essa pessoa sente que está chegando a um ponto onde não há mais como adiar. Ele precisa saber se ainda existe um caminho, se ainda há algo a ser vivido entre vocês. E quando esse momento chegar, tudo o que foi sentido em silêncio, tudo o que foi reprimido, tudo o que ficou pendente entre vocês, virá à tona. Os anjos pedem que você esteja pronta, porque essa conversa será um divisor de águas. Ela tem o poder de redefinir sua relação, de curar velhas feridas e de abrir as portas para um futuro de amor e compreensão, se essa for a sua vontade e a dele. Os anjos dizem que o momento que essa pessoa tem adiado por tanto tempo está muito próximo. Ele sente que não pode mais ignorar o chamado que ecoa dentro do seu coração. As dúvidas, os medos, as inseguranças que o impediram de agir até agora começam a perder força diante da necessidade incontrolável de se conectar com você novamente. Ele pode não ter falado ainda, mas sua alma já tomou uma decisão. A energia que os anjos mostram é de alguém que está prestes a se mover, a dar um passo que pode mudar tudo. E essa mudança não vem apenas do desejo de amenizar a saudade, mas de uma compreensão mais profunda. Ele nunca deveria ter se afastado. Essa pessoa entendeu que sua ausência não trouxe paz. Pelo contrário, tornou sua vida um emaranhado de lembranças, arrependimentos e perguntas sem resposta. Ele percebe agora que o que sentia por você não era um sentimento passageiro. Não era algo que poderia ser substituído ou esquecido com o tempo. A ligação entre vocês é real, intensa e inegável. Os anjos mostram que, dentro dele, há um desejo genuíno de se redimir, de explicar tudo o que ficou sem explicação, de corrigir erros, de dizer o que deveria ter sido dito há muito tempo. Mas junto com esse desejo vem a incerteza. Será que você ainda quer ouvi-la? Ele tem medo de que, ao tentar se aproximar, descubra que já é tarde demais, que seu coração não tenha mais espaço para ela, que o tempo tenha apagado qualquer chance de um recomeço. Esse medo a faz hesitar, mas não mais a ponto de impedi-la de agir. Ele está sendo guiado pelos anjos para superar essa barreira, para que a coragem prevaleça sobre a insegurança. A mensagem que os céus enviam é clara: o amor verdadeiro merece uma chance, e ele está sendo preparado para lutar por isso. Antes de encerrarmos essa mensagem, se ela tocou seu coração e ressoou com sua verdade, escreva nos comentários: eu aceito o que é meu por direito. Esse ato abre as portas para que a energia do universo trabalhe a seu favor. Agora, continuando a mensagem, os anjos estão abençoando sua aceitação e sua disposição para receber as bênçãos que estão a caminho, confirmando que você é merecedora de todo o amor e felicidade que o universo tem a oferecer. Os anjos querem que você saiba que sua energia tem um papel fundamental nesse momento. Sua intuição já sente que algo está para acontecer, que uma mudança está chegando. Se seu coração ainda guarda sentimentos, se ainda existe um desejo de reencontro, esteja preparada para esse momento. Porque essa pessoa vai aparecer, e quando ela chegar, não será mais com dúvidas, será com a verdade. O que você fará com essa verdade? Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: nosso amor é guiado pelos anjos.
Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.